Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Como nós sabemos, como você sabe, atualmente os cachorros são, junto com os gatos, né? Nós estamos falando de cachorros, são os animais queridos, que dispõem de conforto, de spa, enfim. Os cachorros estão com a bola cheia. Vou falar para vocês uma história de cachorro, porque como o nosso assunto aqui é cachorro e índio, vou falar para vocês o seguinte. Em 1910 foi criado no Brasil o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, ao Indígena, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que era a função desse órgão, era proteger os índios dos massacres, mediar a relação entre quem estava ocupando as terras, que eram dos indígenas, enfim. Nesse processo todo, e muita gente abnegada, muita gente que deu a vida por isto, trabalhou, ajudou a construir o SPI, inclusive o Marechal Rondon, enfim. E num certo posto do SPI, que já estava instalado num certo lugar, lá no meio da floresta, onde havia uma tribo num processo de aproximação, por azar, e esses indígenas já frequentavam aquele posto do SPI, já tinha passado a primeira fase de desconfiança, coisa que demora anos para ser conquistado, mas por azar do pessoal do SPI e por azar dos indígenas, um dia um grupo de indígenas de índios daquela tribo foram até o SPI, aquele posto do SPI, e quem estava lá fazendo uma visita, que por acaso passou por lá, um cara da região, um fazendeiro, que tinha fama de ser matador de índio, que no passado tinha sido um perseguidor de índio, um bugreiro, e ao vê-lo ali, os indígenas voltaram para sua aldeia acreditando no seguinte: aqueles caras lá do posto estão querendo armar uma armadilha para nós, e aí eles voltaram lá uns 2 dias depois ou 3, armados e massacraram, mataram os funcionários, uma meia dúzia de funcionários deste posto, e só escapou, sabe quem? O cozinheiro. Porque no que eles estavam ocupados aqui em fazer o massacre, em pôr fogo no prédio do posto, o cozinheiro fugiu, pulou por uma janela e saiu correndo, e os índios instigaram seus cachorros, que eram cachorros muito ferozes, a perseguir, estraçalhar o cozinheiro. O que ninguém sabia é que aquele cozinheiro, toda vez que os cachorros visitavam, todas as vezes que os indígenas visitavam aquele posto, aquele cozinheiro dava comida para os cachorros, então os cachorros correram atrás dele, fingiram que estava perseguindo, mas chegou lá. Os cachorros não o atacaram, não estraçalharam, e ele escapou para contar a história. Os cachorros tinham memória das vezes que eles estiveram lá, e esse cozinheiro tinha dado comida para aqueles cachorros. Mas antes de continuar, vou pedir a você para dar um clique aí, se inscrever no canal. Esse canal é um canal que trata de história do Brasil, de história geral, enfim, nós estamos aqui para poder... E se você se inscrever nesse canal, você vai ajudar a construir esse projeto. Vem conosco, clica aí e faça parte desse projeto. Mas continuando aqui, então, esse cozinheiro escapou por pouco, porque ele tinha uma certa amizade com aqueles cachorros que nem os indígenas suspeitavam. O cachorro, quando os portugueses chegaram no Brasil e nas Américas não tinha cachorro, os cachorros foram trazidos pelos europeus, atualmente tem uma divergência aí que se encontrou recentemente lá no Rio Grande do Sul, um fóssil de cachorro datado de 1.500 anos atrás. Então, tem gente especulando, daí do ponto de vista científico, que tinha cachorro aqui no continente sul-americano. Mas não há relato de que os índios brasileiros conheciam o cachorro. Todos os relatos dão conta de que os portugueses trouxeram os cachorros e os indígenas tiveram contato pela primeira vez com o cachorro através dos portugueses. E lembrando que os portugueses, quando chegaram aqui para conquistar o território brasileiro, eles foram parando, se estabelecendo primeiro, fazendo as suas feitorias iniciais, em lugares que tinham abrigo para os seus navios, ou seja, lugares de porto. Então, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, porque precisava ter um lugar para enfiar os navios.
certo? Para poder proteger os navios da fúria do oceano. Os navios não eram tão grandes assim naquela época. E, portanto, os portugueses se instalaram primeiro em alguns locais, e os índios que estavam ali naquele local foram os índios que de cara adquiriram cachorros e tiveram contato e conheceram o cachorro. Mas o cachorro se espalhou pelo território, de aldeia em aldeia, de índio em índio. Esses cachorros foram procriando e foram chegando em todas as aldeias do território onde é o Brasil hoje. E, segundo consta, não demorou uma década, todos os indígenas do Brasil já tinham cachorro. Portanto, quem conquistou os índios primeiro e quem conquistou o território brasileiro primeiro, décadas na frente, talvez séculos, foram os cachorros, com a sua simpatia, com a sua inteligência, com a sua sagacidade. E também os indígenas imediatamente perceberam que o cachorro poderia ser um grande aliado nas suas caçadas. Então o cachorro foi adotado. Podemos dizer que a relação entre os cachorros e os índios foi amor à primeira vista, amor ao primeiro latido, amor ao primeiro abanar de rabo. Quem frequentou tribos indígenas, antropólogos, estudiosos, como por exemplo o Darcy Ribeiro, relatam o seguinte: todas as aldeias que eles frequentavam, e deve ser assim até hoje, era um verdadeiro zoológico. Os indígenas sempre gostaram de bichos, e lá na aldeia tinha papagaio, arara de estimação, macaco de estimação, embora o macaco pode ser parte da dieta dos indígenas. E a aldeia é praticamente um zoológico, e todos esses bichos adotados têm nome, fazem parte das famílias indígenas. Então, o amor por bichos por parte dos indígenas é uma coisa que sempre aconteceu. Mas, no caso do cachorro, a coisa adquiriu uma outra dimensão. Por exemplo, Darcy Ribeiro estava lá entrevistando um cacique, que o Darcy Ribeiro não gosta de chamar de cacique, ele chama de capitão. Estava lá entrevistando um capitão de nome Anancapucu, e na entrevista ele estava vendo o seguinte: foi seus pais, seus avós, fazendo uma viagem no tempo para trás, pesquisando ali, para fazer ali a árvore genealógica daquela tribo. E o cacique foi, com a memória prodigiosa, e 6, 7, 8 gerações para trás, ele sabia o nome dos seus ancestrais. Hoje a gente não sabe nem, hoje as crianças sabem no máximo o nome do pai e do avô, para trás ninguém sabe, né? Ninguém viu, enfim. Mas esse indígena, esse capitão, esse cacique, impressionou o Darcy Ribeiro porque ele conseguia lembrar de 7 gerações para trás. Mas quando foi na hora do Darcy Ribeiro fechar a planilha que estava colocando os atuais membros da família, o cacique, além da mulher, do filho, do irmão, da cunhada, etc., ele incluiu o nome dos seus 4 cachorros como sendo membro da família. Então, amigo, esse cachorro como membro da família tem no mínimo 500 anos entre os indígenas. Uma outra coisa que também o Darcy Ribeiro anotou é que esse cacique, o cachorro dele, o cachorro mais importante, dormia numa rede do lado da rede do cacique, do lado da rede do capitão. Você que seu cachorro dorme no sofá, dorme na sua cama, vai falar grande porcaria, grande coisa que o cachorro dormia na rede do cacique. Acontece que entre os indígenas, o cacique tecer uma rede para o seu cachorro, isso é uma deferência que nós não temos condições de entender. Então, isso demonstra o quanto que o cachorro criou um vínculo, foi aceito pelos indígenas. Ou então nós podemos dizer que a relação entre o cachorro e os indígenas foi de amor à primeira vista, amor à primeira mordida, amor ao primeiro banar de rabo, o amor à primeira vista. Vou parar por aqui, grande abraço e até a próxima.